Você certamente conhece alguém que já se envolveu em algum conflito por terras, acompanhou notícias nos jornais sobre histórias de casas desapropriadas ou ouviu relatos de pessoas que precisaram de auxílio para argumentar perante as autoridades em uma tentativa de garantir os seus direitos. E se eu te disser que o surgimento da retórica está intimamente relacionado a isso? Olá pessoas, esse é o segundo vídeo do projeto de extensão Retórica Clássica para a Resolução de Conflitos. O meu nome é Laiane Silva, sou graduanda em Letras e bolsista da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. Agora que você já sabe o que é retórica, como ela surgiu? A retórica nasceu há aproximadamente 2.500 anos por ocasião de um processo de propriedade privada na chamada Magna Grécia, especificamente na atual ilha italiana da Sicília. O mito fundador da arte retórica vai dizer que por volta do século V, antes da Era Comum, em Siracusa, que é o atual território da Itália, existiam dois tiranos, Gelon e Hieron. O primeiro tirano a ter todo o poder concentrado em suas mãos foi Gelon, e quando ele morreu, o poder passou para o seu irmão Hieron, que continuou seu legado expandindo territórios e povoando Siracusa. Mas tinha um problema. Além de ser tirano, Hieron era um chefe militar promotor de guerras cruel e arrogante, muito mais do que seu irmão Gelon, e sua ganância era tamanha que quando se tratava de instrumentos de poder não media a violência, pois Hieron tinha a pretensão de que sua corte fosse a mais brilhante da Grécia. E como ele pretendia fazer isso? Com terras. O tirano passou a recrutar e a distribuir lotes a mercenários, com o objetivo de reforçar o seu poder e povoar Siracusa. Só que existe um grande porém. Não havia terras para todo mundo. E foi neste contexto que Hieron, seguindo os passos do irmão, implantou uma política de deportações, expropriações, deslocamentos obrigatórios e transferências compulsórias de populações inteiras, não apenas internamente, mas entre cidades dominadas por Siracusa. Após conquistar todo esse poder, Hieron precisava mantê-lo. E assim como seu irmão Gelon, ele não utilizava apenas da submissão e da escravidão dos derrotados, mas da realocação e distribuição de terras entre as populações. Ou seja, ele tirava de quem tinha para dar para quem não tinha, gerando situações de tensão social e choques culturais. Afinal, grupos sociais de origens diversas, completamente estranhos entre si, conviviam em um mesmo espaço que sequer era deles por direito. E assim continuou a tirania em Siracusa, nomeando cidades e eliminando oposições. Com a morte de Hieron, seu irmão Trasíbulo o substituiu, sendo ainda pior que ele. Trasíbulo executou inúmeros cidadãos injustamente e enviou outra soma significativa para o exílio com falsas acusações, visando confiscar seus bens em benefício do tesouro real. Mas a população, insatisfeita, se mobilizou e em massa lutou pela liberdade, derrubando a tirania e a substituindo pela democracia. Essa é a história de como Siracusa e todas as cidades da ilha recuperaram a liberdade. Mas você deve estar se perguntando, qual é a relação da retórica com essa história? Bem, com a queda da ditadura de Siracusa, os cidadãos que haviam sido despojados pelos tiranos procuraram a restituição de seus bens. Mas os direitos de propriedade estavam uma bagunça e, consequentemente, surgiram inúmeros conflitos judiciais. A solução encontrada foi propor processos frente a um júri popular, nos quais quem falava precisava ser eloquente o suficiente para convencer o público de seus direitos sobre a terra. A partir disso, podemos dizer que a origem da retórica é judiciária, pois ela surge como um instrumento reivindicatório de direitos espoliados em um contexto de democracia. Mas os cidadãos não podiam chegar despreparados em uma ocasião tão importante, e é neste momento que surgem duas figuras essenciais para a retórica. Como não existiam advogados naquela época, os litigantes recorriam a logógrafos, escrivães públicos que redigiam as queixas para serem lidas perante o tribunal. Percebendo a grande demanda e que era preciso dar aos envolvidos um meio de defender sua causa, no século V antes da Era Comum, Corax e seu discípulo Tísias criaram o primeiro tratado de retórica de que se tem notícia, a Techne Rhetoricae, ou arte oratória. Uma coletânea de exemplos práticos como uma espécie de tutorial para quem procurasse justiça. Corax teria sido o primeiro a ensinar retórica e a cobrar pelas aulas, marcando assim o surgimento da retórica como um objeto de ensino. É neste contexto que Gorgias, o interlocutor sofista de Sócrates, cria uma retórica propriamente literária e a leva para Atenas. Assim, a retórica partiu da prática para a teorização. Tudo
isso aconteceu há muito tempo atrás, mas se engana quem pensa que esses problemas existiam apenas antes da nossa era. Modernamente, podemos observar uma situação muito parecida acontecendo aqui mesmo em Minas Gerais, especificamente no bairro São Pedro, localizado na zona oeste da cidade de Juiz de Fora. Com as obras da construção da BR-440, em 2019, muitos moradores se viram em uma situação de angústia, ocasionada pela possível desapropriação de suas residências para a implantação da rodovia. Assim como em Siracusa, os moradores não receberam orientações ou informações concretas e, devido à falta de comunicação por parte dos órgãos oficiais, os próprios residentes da região foram atrás de informações, elegeram um representante e argumentam até hoje em favor de suas terras. O fato é que a partir do século V, antes da nossa era, a retórica surgiu na Sicília, foi para a Grécia e se proliferou entre grandes personalidades como Sócrates, Platão e Aristóteles, que foi o primeiro filósofo a expor uma teoria da argumentação. Da Grécia foi para Roma, e a teoria de Aristóteles reverberou como prática em Cícero e em pedagogia com Quintiliano, definindo assim a retórica antiga como nós a conhecemos hoje. Desse modo, o que surgiu em um contexto no qual convencer era necessário e a vitória a qualquer custo a prioridade, se modificou ao longo do tempo e passou a existir também como uma fonte de aprendizado e um meio para a resolução de conflitos, abrindo caminho para a convivência e a comunicação efetiva. No senso comum, recorrentemente as pessoas relacionam a retórica a debates argumentativos e a competição. Mas você sabia que a retórica vai muito além disso? No próximo vídeo descobriremos um pouco mais desse leque de possibilidades. Afinal, em uma sociedade permeada por conflitos, falar bem é falar pela conciliação.